A colocação da rádio era algo bem definido. Nós tínhamos uma equipe de esporte, que ela foi fundada em 2008, e de 2008 para cá a gente veio crescendo em coberturas jornalísticas. Então, começou com o Campeonato Paulista da segunda divisão, passamos a fazer o Campeonato Paulista da Série A, e aí veio o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Eliminatórias da Copa. Então, quando surgiu o projeto Copa do Mundo, foi algo que começou 2 anos antes e a gente veio realmente se desenvolvendo para chegar nessa condição. Então, quando eu vi essa possibilidade de ir pela rádio, comecei nesse período, a trabalhar em Santo André, na revista de esporte do Grande ABC, a Gol, e aí eu tinha nessa possibilidade de 2 veículos, oferecer para um terceiro veículo que seria um jornal impresso. Então, como eu tinha uma passagem muito ampla aqui na região do Alto Tietê, trabalhando por veículos impressos, pelo Diário de Suzano abriu essa possibilidade. Então, foi bom para o jornal, porque ele não teve um custo adicional com a minha viagem para a África do Sul. Eu já tinha toda a parte de transporte, de hospedagem definida, e o jornal ele aceitou numa condição que seria boa para ambos, que eu fosse fazer uma cobertura pelo jornal, ao passo que ele manteria na sua grade de funcionários. Então, foi algo que financeiramente viabilizou para ambos os lados. Eu tenho certeza que a cobertura jornalística em loco possibilitou o jornal, é um diferencial aos seus leitores. Como você bem citou, a Agência Estado fazia uma cobertura fria, que é aquela cobertura do macro, que são jogos da seleção, são jogos de outros grupos, mas e a peculiaridade do dia a dia da África do Sul? Isso que eu trouxe como grande diferencial, porque lá na África eu pude conviver com pessoas, viver a cultura do país e apresentar isso num grande diferencial que foi essa cobertura em loco de uma Copa do Mundo de outro país tão particular como é a África do Sul, né? Às vezes nós temos até por uma visão às vezes um pouco preconceituosa, de que na África do Sul só a pobreza, por entender que a África do Sul está na África. No entanto, quem conhece o país, conhece as belezas do país, conhece o desenvolvimento da África do Sul, se impressiona como eu me impressionei. Culturalmente um país magnífico e que hoje eu tenho realmente no meu coração como um país que eu, em férias futuras, pretendo voltar para levar minha família. Quando você parte de uma viagem para uma cobertura internacional, é importante ter conhecimento do local onde você vai estar. Então, houve uma necessidade de um estudo mais aprofundado para conhecer como era a África do Sul, aonde eu poderia transitar. Eu lembro que na época, exemplo do que acontece no Brasil, havia muita perspectiva de assalto, roubo, enfim, é o que eu falo, é fruto de um preconceito que nós criamos ao longo dos anos. Então, havia realmente uma expectativa de como seria essa experiência. Então, isso me levou a ter realmente um estudo, a tentar buscar parcerias, colegas que estavam lá trabalhando para saber mais informações. Posso citar aqui 2 amigos da nossa equipe, o Ivan e o Thiago, que moraram 6 meses lá. Então, quando eu cheguei na África do Sul, eu já tinha 2 amigos que estavam morando lá e que prepararam todo um terreno para eu chegar e poder desenvolver meu trabalho com uma segurança de ter uma casa para ficar, uma segurança de ter um roteiro de trabalho para ser executado. Então, isso facilitou muito a minha adaptação à África do Sul nesse período de Copa do Mundo. Tendo como base a Copa do Brasil em 2014, é claro que a Copa da Alemanha em 2006 é um outro patamar, até por ser um país europeu, um país de primeiro mundo. A África do Sul teve muitos problemas, de fato. Problemas de transporte público, problemas de telefonia, problemas com a internet. Era muito difícil a gente mandar o material. O que me ajudava na execução do trabalho é que, por ter um fuso horário de 6 horas para frente, eu estava sempre 6 horas adiantado em relação ao fechamento da redação. Então, isso me possibilitava adiantar o meu trabalho, editar o trabalho e mandar, de certo modo, para a redação, que estava na base, até um horário bem cedo. Mas encontramos muitas dificuldades, porque, diferentemente do Brasil, do que nós estamos acostumados a ver hoje, essa abertura de internet cabeada, internet de alta velocidade, lá era bem precário o sistema de telefonia. Podemos comparar que, mesmo em período de Copa do Mundo, o sistema de telefonia na África do Sul equivalia ao da década de 90 do Brasil. Então, usava-se ficha dos orelhões, o código de acesso de ligação era uma infinidade de números, havia uma dificuldade de lan house, por exemplo, lá dava 6 horas da tarde e as lan houses fechavam, em pleno período de Copa do Mundo. Isso porque eu estou falando de Joanesburgo, estou falando de Cape Town, que são cidades que hoje poderíamos comparar ao eixo São Paulo-Rio. Então, mesmo as grandes cidades que receberam abertura e final de Copa do Mundo e grandes jogos, a estrutura do país estava muito aquém
do que nós pudemos observar no Brasil em 2014. Porque realmente é um país que, em 2010, pouco mais de 15 anos após o fim do apartheid, ainda podíamos perceber que não há uma união federativa. É um país que as raízes do apartheid ainda estão incumbidas na sociedade de um certo modo. Então, para que as pessoas se libertem mesmo desse vício do apartheid, eu creio que vai ser preciso mais umas 2, 3 gerações de uma raça livre para entender que não tem que ser submisso. Então, nós brasileiros enxergávamos, né, os negros como um povo liberto porque estamos acostumados aqui no Brasil. Mas dava para perceber que ainda havia um ranço de algumas colônias, de áreas mais nobres, onde o negro era cerceado por conta ainda desse aspecto do apartheid. Então, foi um período mesmo de adaptação no país que é muito diferente do nosso, mas onde a infraestrutura, mesmo em Copa do Mundo, foi muito deficitária para quem lá foi trabalhar. Para a rádio, a gente gravava os boletins, tinha que editar o boletim lá e para subir era aquela demora por conta da velocidade da internet. A gente mandava os arquivos zipados para cá para entrar na grade de programação. Quanto ao jornal, se você deve ter visto e acompanhado um pouco, eu tinha um artigo, que era um artigo diário, então escrever um artigo todo dia era algo que me gerava realmente uma certa atenção, porque ser um articulista já é complicado semanalmente. Diariamente, tive que fazer um esforço muito grande para poder cumprir com essa pontualidade de escrever todos os dias. Mas como era uma série, como era um evento onde eu estava em outro país, esse desafio era gostoso, porque dava uma impressão de que a gente estava se comunicando diariamente com as pessoas que aqui acompanhavam o meu trabalho. E tinha uma matéria que a gente fazia que era o chamado pré-jogo ou pós-jogo. Então, se tinha um jogo da seleção brasileira, a matéria do jogo era da Agência Estado. Porém, todo o entorno do estádio, pós-jogo, vinha através da matéria que eu mandava. Então, foi muito gratificante, um caderno de esporte que ele fez a diferença em todo o Alto Tietê. Eu tenho certeza que foi um marco para a nossa região, porque pega o Alto Tietê hoje, enviar um correspondente para a África do Sul, foi realmente algo novo e que felizmente eu pude fazer parte desse projeto. Basicamente os dias eram bem parecidos, né? Claro que dias de jogo do Brasil a gente tinha essa expectativa de ir ao jogo do Brasil, então era um dia diferente, porque apesar da cobertura jornalística tinha o papel do torcedor também, daquele ufanismo, daquele amor realmente à seleção brasileira. A gente estava lá, assim como uma experiência, tendo a oportunidade de viver tudo aquilo também, que era muito novo para mim. E a rotina ela se baseava num roteiro previamente definido, na qual eu sabia que eu tinha que mandar um artigo para o jornal, eu tinha que produzir alguma matéria de relevância, eu tinha que sair para fotografar, tinha que gravar os áudios. Então foram dias de muito trabalho, de fato, porque além das entradas ao vivo que a gente tinha, então em alguns determinados horários a gente entrava com participação ao vivo na rádio. Então, além dos links gravados, dos áudios gravados, muitas das participações eram ao vivo. Então, você tinha que estar ali municiado de informações, porque quem ligasse para a gente poderia perguntar qualquer coisa. Então, se houve, por exemplo, um atentado, se houve um acidente, as pessoas iriam perguntar para você como correspondente. Então, essa atenção ao que estava acontecendo em todo o país era algo que a gente tinha que ter pontualmente todos os dias. Volto a afirmar, o fato de ter um fuso horário ajudava muito. Então, porque às vezes quando as pessoas estavam aqui no seu horário de expediente normal, estava 6 horas na frente, o que facilitava o acesso de informações que seriam recorrentes para minhas participações ao vivo. Mas como participação no dia a dia, com raras exceções, a gente não saía para fazer uma matéria no dia a dia. Às vezes eu tinha na possibilidade de no mesmo dia produzir 2, 3 pautas, o que me dava aí uma flexibilidade de alguns dias para produzir. Mas é claro que com o andamento da Copa do Mundo e com o volume de informações que você vai criando, começa a gerar escassez de assunto também. Então, você passa a ter um desafio quase que diário para contar novas histórias, né? Então, esse eu acho que foi o grande desafio, a gente poder trazer algo novo, apesar de toda a concorrência que a gente tinha por conta de toda a imprensa mundial estar focada com seus olhos para lá. Aí, qual é o diferencial? Achar um suzanense que participou da Copa do Mundo, achar alguém da região. A gente tentava trazer essa conotação regional para ser um diferencial em relação ao que a grande mídia fazia de cobertura. Hoje, por exemplo, num áudio de WhatsApp, eu poderia fazer a mesma edição de vídeo que eu tinha
um trabalho enorme para poder fazer a edição lá. Então hoje, poderia gravar uma participação pelo WhatsApp, que me facilitaria muito. O avanço tecnológico é algo que chegou para ficar, não volta mais. Tenho certeza que todos os profissionais terão que se adaptar a essas novas plataformas de mídia, tanto o WhatsApp quanto o Instagram, como o próprio Facebook, hoje possibilitam a você um acesso muito mais rápido ao seu público. Então, eu tenho certeza que se a estrutura que eu tenho hoje, em 2010, eu teria feito uma cobertura muito mais ampla, porque possibilitaria em tempo real fazer transmissões de qualquer lugar na qual eu estivesse. Então, de fato, esse avanço tecnológico, para quem é jornalista, ele tem que adaptar realmente essas novas plataformas, porque hoje não é mais uma questão de aceitação ou não, é uma questão de necessidade. Quem não se adaptar às novas plataformas vai ficar para trás no mercado que tem sido cada vez mais competitivo. A gente não tinha um credenciamento pela FIFA para os jogos, só quem era detentor dos direitos de transmissão. Tinha uma área de acesso à área de imprensa e área de treino da seleção brasileira. Em dia de jogos, a gente comprava ingresso. Agora, diferente do Brasil, onde não tinha mais ingresso, lá a gente conseguiu comprar ingresso ainda mesmo chegando às vésperas da Copa do Mundo. Então, foi bacana porque nós podemos acompanhar a seleção em jogos, mas em arquibancada. Como a gente tinha um papel mais institucional, um caráter um pouco mais de bastidor, foi bacana também porque possibilitava a gente estar no meio da torcida fazendo essa cobertura. Quanto à experiência, ela acho que talvez um marco em toda a minha carreira, porque me possibilitou a primeira realização de um sonho. Acho que desde que eu pensei em ser jornalista na minha vida, eu pensava em cobrir uma Copa do Mundo. Então, o primeiro passo foi a realização de um sonho. Tive essa oportunidade de estar em loco, fazendo uma cobertura, contando histórias e escrevendo a minha própria história como jornalista, né? E eu tenho certeza que a partir daquele momento eu voltei um profissional diferente, onde tive que superar algumas dificuldades de adaptação, dificuldade de cobertura, com a língua, com os costumes, com tudo, para trazer realmente informações que eram relevantes para a minha comunidade. Então isso, de sobremaneira, é algo que eu trago com muito carinho no meu coração até hoje. A Copa do Mundo do Brasil, nós fizemos realmente também uma cobertura um pouco mais interativa, né? Claro que essa facilidade de acesso ao público, ela foi um diferencial também, porque a Copa do Mundo hoje, por mais que os Jogos Olímpicos seja a competição esportiva que mais reúne países do mundo, ainda assim a Copa do Mundo, por ser de futebol, que é um esporte um pouco mais popular, ela atrai a atenção de todos. E no Brasil não foi diferente. A Copa daqui, onde todo mundo tinha um aspecto até de forma negativa antes do evento, por tudo que o país atravessava naquele momento, foi muito positivo, porque apesar do 7-1 do Brasil, fizemos uma excelente competição, uma excelente Copa do Mundo. Eu tenho certeza que todos que vieram aqui foram muito bem acolhidos e não tivemos os problemas corriqueiros que a gente tinha com previsão pessimista antes de começar a Copa do Mundo. Então, o balanço que eu faço da Copa do Mundo do Brasil é extremamente positivo, apesar da derrota brasileira onde ninguém esperava.